Romanos, capítulo 7, verso 12. Sejam todos muito bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. Enquanto você vai encontrando o texto, pensa algo comigo. Seria justo você ir a algum tipo de esperança que você tenha, procurar essa esperança. Supondo que a sua saúde não estivesse bem e alguém pregasse para você que existe uma esperança de cura e aquela esperança fosse falsa, hein? Seria justo? Como que você se sentiria se alguém pregasse falsas expectativas para você? Em tudo. Você já foi vítima de alguma coisa assim? Investe aqui e você vai ter retorno X, Y. Olha, vamos fazer negócio nesse carro. Aquele Gol, né? O que se desviou. Você já teve essa sensação? De que alguém falou para você assim, olha, tem algo que eu quero te vender, tem uma ideia que eu quero te passar. E aquela ideia te trouxe esperança, expectativa, e aquela expectativa foi frustrada? Por que eu estou começando a fazer essa pergunta hoje? O que você espera do Evangelho? Por exemplo, que expectativas estão sendo produzidas no seu coração? O fato de você vir a uma igreja, o que isso esperança, assim, o que isso causa de expectativa, de esperança em você? Hoje eu vou te mostrar o nível do que você pode esperar andando com Deus. Gente, eu estou começando assim com tanto carinho, tentando cativar a sua mente aqui, que aquilo que você vai ouvir literalmente é aquele tipo de mensagem que é do outro nível. É um nível acima. E, ao mesmo tempo, tudo que é evangelho é simples. Tudo que é evangelho é fácil, é claro. Mas o que você vai ouvir é da expectativa madura. É aquilo que você precisa olhar e você precisa falar assim, isso é minha experiência, eu sou assim, eu vivo à luz disso. É isso aí que me alcançou. Do contrário, se a tua experiência não bater com aquilo que a gente vai ouvir hoje, vai para Deus e fala, Senhor, me venderam o evangelho errado. Eu quero ajustar hoje o que você pode esperar de Deus. Amém? Não tem coisa mais frustrante, vai por mim. Hoje eu estava ouvindo um pregador, alguém elogiou e eu fui botar o cara para conhecê-lo. É triste, né? Quando alguém que você fala assim, cara, essa pessoa é uma referência para mim. Aí ela te dá uma outra referência. Aí tu vai na referência e tu fala assim, estranho. Aí tu volta para a tua referência e fala assim, por que ele gosta disso? Eu fui pego por isso aí. Mas não era ruim. Só que o pregador, ele por ter essa característica de ficar trazendo palavras alegóricas, alegoria, aplicações que a palavra não está querendo ali, o texto dizer aquilo, ele dava uma viajada e a galera... Então, nada pior do que alguém que prega para você colocando no teu coração aquilo que Deus não tem compromisso. O que eu vou te apresentar hoje, Deus tem compromisso em fazer. Eu estou te falando que vai elevar suas expectativas em Deus. E o que acontece? Isso aqui é perigoso. Porque ouvindo isso, você pode falar assim, caraca, é tudo isso? Então eu estou muito longe disso. Não, eu quero que você fale assim, é isso que eu devo perseguir. Quando a nossa palavra, quando a Bíblia aqui começar a liberar para nós um lugar mais alto, eu não quero que você olhe e fale, que distância. Não, eu quero que você olhe e fale assim, é para aí que eu vou. Estamos juntos? Está escrito assim na palavra. Assim, a lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto.
Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, de novo, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, preste atenção nessa frase, eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Pai, fala conosco, ministra o nosso coração. Espírito Santo, tem liberdade aqui. Ilumina a verdade, mostra ao cego, mostra ao desesperançoso, ao desanimado, mostra a todos nós que precisamos da edificação da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, é a nossa oração. Amém. Quero falar sobre guerra interior. Esse é o tema, guerra interior. Quero falar daquilo que se passa dentro de você. Nesse exato momento, tem uma guerra travada dentro de você. E vou te garantir uma coisa. Ela não é justa, ela não é boa e ela não vai se ausentar. Você terá que aprender a guerrear. Você vai ter que aprender a usar as armas. Você vai ter que aprender a crer certo. Estamos juntos? Sabe o que acontece? O apóstolo Paulo, ele está pregando a salvação do capítulo 1 até o restante da carta aos Romanos, até o 16. Ele está trazendo ali uma série de narrativas, uma narrativa em série ali, dos fatos para apresentar a salvação. Qual é a ideia de Paulo? Mostrar, olha aqui para mim, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a ideia lá do capítulo 1, verso 14, que ele diz, eu sou devedor. E depois no 15 ele fala, tanto a loucos e a sábios. Não importa quem é, eu tenho que apresentar para todo mundo o evangelho. Por quê? Ele diz, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 17, mas o justo viverá da fé. Aí ele diz que a fé, a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, e o justo viverá da fé. Ele acreditou que se a gente levar as pessoas a crer, a receber a fé certa, elas andarão no nível de justiça. É isso que significa essa frase lá de Abacuque, o justo viverá da fé. Ou seja, à medida que eu recebo e creio naquilo, me apego, à medida que a verdade que foi pregada vira em mim uma crença, uma firmeza, algo bem firmado que eu tomo para mim, isso transforma a minha vida, isso me faz justo perante Deus. Justiça perante Deus não tem a ver com ações, porque você, de nós mesmos, nada podemos produzir que pudesse chamar a atenção de Deus, como se Deus olhasse para nós e falasse, essa é a justiça que eu quero. Não, eu quero chamar a sua atenção que o apóstolo Paulo, nesse intuito, que eu já falei diversas vezes para vocês, de narrar o evangelho do capítulo a capítulo, ele chega no capítulo 7 com uma demanda. O que falar da lei de Deus? O que falar daquilo que regia o homem numa aliança com Deus? A lei. O que falar disso? Como que a gente vai justificar que a lei não deu conta de trazer justificação para o homem, tornar o homem reto, justo perante Deus? Por que a lei do próprio Deus não foi suficiente para mudar o homem? É como se a gente dissesse hoje assim, e você vai se identificar. Prestou atenção? Eu disse, é como se a gente dissesse, a Bíblia é a verdade, você lê a verdade, mas você não vê diferença alguma na sua vida, mesmo conhecendo, ouvindo, estudando a Bíblia. É isso que está acontecendo. Paulo está falando, os homens podem decorar os mandamentos, os homens podem ter zelo pelo mandamento, os homens podem se apegar a ele como revelação de Deus, mas eles não conseguem extrair disso vida. Então Paulo está resolvendo aqui, no nosso capítulo, parte dele que nós lemos,
o que se diria de algo bom que se tornou ruim? Ele está dizendo, os mandamentos que me eram para a vida se tornou para a morte. Aquilo que eu abracei como algo de Deus me atrapalhou com o próprio Deus. Louco, não? Mas deixa eu te contar. O que o Paulo está narrando aqui é o conflito de cristãos fracos e de pessoas não crentes. Apesar de Paulo se colocar, ele se conclui, ele fala, eu sou um miserável. Paulo não está afirmando que tudo isso é realidade, é assim que tem que ser. Isso aqui que eu acabei de falar, esse conflito, eu queria ler na versão a mensagem, porque ela traz, é quase que uma carta de desabafo. É quase que uma carta de desabafo. Você vê as palavras aqui, pelo autor dessa versão bíblica, trazendo quase que desabafo. É como se Paulo falasse assim, eu não consigo entender. Você está aí comigo? É como se Paulo dissesse, eu não consigo entender. Tem algo que é bom, mas me mata, me atrapalha. Eu não consigo ser aquilo que Deus falou que eu devo ser. Olha aqui, olha essa frase, olha esse entendimento. A lei de Deus traz posicionamentos que o homem não dá conta de cumprir. Isso que o apóstolo Paulo está trazendo. A lei me disse, eu cito não cobiçarás, lá dos 10 mandamentos, e ele diz, a lei me disse para eu não cobiçar. Mas aí quando eu vou lá, e eu estou tentando andar nisso, eu estou tentando crer nisso, e de repente eu me pego cobiçando. O que acontece? Eu tropeço naquilo que me fala para eu não passar dessa linha. Eu agora me pego cobiçando. E o que acontece? O mandamento que me disse para a vida, para eu não cobiçar, eu agora cobicei, e aquilo que era para me dar vida me trouxe morte. Porque o pecado mata. Tem toda uma trajetória, e a gente poderia falar horas e horas, e eu não estou exagerando, sobre Romanos. A gente poderia abrir agora o capítulo 5 e você entenderia esse tempo, esse espaço de tempo entre, por exemplo, Abraão e Moisés. Por quê? A lei de Deus, ela foi dada a Moisés. Nós estamos juntos? A lei de Deus foi dada a Moisés. Agora, o que aconteceu? Como é que funcionava? Como é que se dava antes de Moisés? Já que não tinha lei. Ele mostra como que se entendeu, como que Deus, no plano de salvação do homem, como que Deus pensou. Você está aí, meu irmão? Eu preciso muito que você entenda que hoje é outro nível. É outro nível. Não dá para a gente falar aqui, você vai ter que ter interesse e eu vou ter que me espremer aqui para você poder entender. Olha o que está acontecendo. Vê se não é a nossa crise. Eu vou te ajudar. Não deve ser a sua crise, mas muitos estão aí. Então vamos ajudar, vamos resgatar quem está aí, quem tá hoje falando, pastor, eu queria mudar de vida e não mudo. Me ajuda. Me ajuda, porque eu sei o que é o bem, eu creio certinho, eu concordo com o que é pregado, eu compreendo e eu não tenho nenhum tipo de dificuldade. Eu quero fazer o certo, mas quando eu vou fazer, preste atenção em algo. E acompanhe comigo com a Bíblia aberta. O verso 16 diz assim, ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. O que significa isso? O que eu quero que você entenda? Presta atenção. Ele está falando assim, quando mesmo não conseguindo fazer, eu digo que eu não quero fazer, acabo fazendo. Eu passo daqui, eu cobiço. Pum, vamos usar a cobiça, que é o que ele usa lá. Eu cobiço a mulher de alguém, eu cobiço o carro de alguém, eu cobiço as coisas de alguém. Tudo bem, joia? Ele disse, mas mesmo eu no pecado, eu concordo que isso aqui não é a postura que eu devo ter. Ele está dizendo, com isso, eu digo que eu concordo com a lei de Deus. Eu concordo com ela. Eu não discordo dela. Ela diz que não deve cobiçar e isso deveria ser cumprido. Estamos juntos? Então vamos lá. Não é uma questão de discordância. Eu quero encontrar você. Você que diz assim, eu não discordo do que é ensinado, mas mesmo assim, não consigo cumprir. É interessante que lá no verso 20, ele diz assim, mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ele diz, não é o que eu quero, eu não quero fazer aquilo, eu quero outra coisa. E ele diz, lá no 18 também, que o querer está nele, ele quer, mas ele não consegue realizar. Então presta atenção. Não é uma questão de discordância para Paulo, ele diz, eu concordo com a lei.
Quando a lei diz para não, é não. Aí ele vai dizer, e também não é uma questão de eu não querer. Sabe aquele lance que a gente fala assim, ó, se tu quisesse, tu mudava, cara. Tu não muda porque tu não... Eu fico doido quando eu acompanhava a pessoa que está com problema de dependência química. Cara, vem uma pessoa que nunca viciou nem em Coca-Cola. Aí ela virava e ia falar lá no centro de recuperação, vamos supor. Aí você ouviu, aí eles falavam assim, ó, se a pessoa quiser, ela muda. Como se mudar fosse um negócio assim. Você já quis mudar alguma coisa que você não conseguiu mudar? Quem já? Você entendeu? Todo mundo aqui, quem levantou a mão só está mentindo. É uma pessoa que nem entende a condição que se encontra. É aquela pessoa que não nada a ver. É uma pessoa perdida. Todos nós aqui já tentamos mudar alguma coisa que não conseguimos mudar e a gente sabia que tinha que mudar. Todo mundo. Eu não estou me referindo a coisa de fé, não. Por exemplo, você chega lá no médico, o médico fala assim, ó, ou corta o colesterol ou infarta. Aí você fica pensando assim, olha só, a gente nem come carne. Tá difícil comer carne. Os ricos que se acusam agora. A gente come frango, né? Carne branquinha. Peixe ou coisa rara. Viu como é que o crente gosta de falar de comida, cara? Aí a pessoa fala assim, como é que eu vou viver sem a gordurinha? Sem a fritura? Como é que eu vou viver sem o óleo de soja? A pessoa já não come, mas só de falar que não, já te dá uma água na boca e fala, vou marcar um churrasco só para despedir. É mentira? A pessoa que tem problema com açúcar, ou seja, o diabético, ele sabe bem o que é olhar para algo doce e a boca encher d'água, você fala assim, por quê? Eu nem gostava de açúcar tanto assim. Por isso, que mudar não é uma coisa assim tão querer e fazer. Isso é coisa do coach, meu irmão. Mas isso não é coisa da vida. Tô falando besteira? Tu fala toda segunda-feira que tu vai acordar cedo para meditar e para orar. Toda segunda-feira e todo domingo eu tenho que estar aqui para falar, você orou essa semana? Vamos embora, vamos orar, vamos buscar Deus. Sim ou não? Tu fala todo ano que tu tem uma meta de perder peso. Tu chega no final do ano e tá com mais peso do que queria perder. Então, querer fazer o bem, você quer. Então, vamos lá. Se para as coisas naturais você fala que vai estudar, tudo tu quer. Querer é uma questão de querer. Só que vem cá, meu irmão. Existem forças. Olha aqui para mim, por favor, olha aqui para mim, não distrai. Existem forças. E você vai entender nesse texto. Mudar não é assim tão simples. Eu quero, eu posso, eu consigo. Quem já viu aqui os homens, né? Agora tem coach masculino. O grito da masculinidade. Quem viu esse vídeo? Gente, vocês são muito sem comédia na vida. Eu que mostrei pro Vitor, viu? Por isso que o Vitor viu. Vocês nem estão rindo na vida. Vai lá, procura o grito da masculinidade no YouTube. Trocaram porque assim, coach masculino. Que nível que nós chegamos? Oi? O cara fala assim, agora você vai dar o grito da sua masculinidade. Só que eles trocaram as vozes dos homens, cara. Então botaram, os homens tudo gritando assim, é ridículo. Essa ideia de que a vontade é uma força operante tão poderosa e imparável, não é bem assim, não. Você discorda de mim? Lembra de mim quando você pensar na tua dieta, tá? Lembra de mim de quando alguém chegar com um bombom e você fala assim, só aí, só hoje, pouquinho. Pô, o que isso vai me fazer de mal? Lembra que a tua vontade vai para o ralo, sim ou não, gente? Me ajuda aí para não passar como mentiroso, exagerado? Então, a gente já venceu aqui, o Paulo queria, tu também quer, mas às vezes tu não sai do lugar? Sim ou não? O texto diz, então já é verdade, eu nem precisaria regulamentar, é verdade. É verdade esse bilhete. E sabe o que é pior? Tu pensa assim, talvez eu não mudo porque eu não entendo as coisas. Eu ainda não entendi bem as coisas que o senhor prega, as coisas que a Bíblia diz, as coisas do curso X, Y, Z. Aí você vai com esse argumento. Mas eu quero colocar para você também que não é uma questão de entendimento. Cara, mudar é uma coisa complicada. A gente está entendendo aqui o livro. Olha o que diz do 21 ao 25. Diz assim, encontra essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque no segundo homem interior eu tenho prazer. Cara, preste atenção. Eu tenho prazer na lei de Deus. Aí ele diz, mas vejo nos meus membros outra lei que,
guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, guarda essa frase, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. Como isso é possível? A gente está falando que, sim, Paulo está falando que é possível alguém entender, ter até prazer. É capaz de alguém falar assim, fala mais de santidade, pastor. Fala mais de buscar Deus. Eu tenho prazer, eu gosto. Eu gosto até de ser chamado a atenção. Mas no final das contas, quando ele vai partir para a ação, com aquilo que iluminou a mente dele, com aquilo que ele teve prazer. Você tem noção que alguém fala assim, não, André, vamos passar horas, eu quero falar de Deus, eu quero ouvir de Deus. E no final das contas ele virar e falar assim, mas eu não dou conta de mudar. Gente, recapitulando. Não é uma questão de concordar, Paulo concordava com a lei. Não é uma questão de querer, Paulo queria mudar, mas não conseguia realizar, como ele diz no verso 18. E não é uma questão de compreender, porque ele compreendia. Então, você pode saber para onde vai, você pode querer ir para lá, você pode concordar que é lá que você deve estar e ainda se permitir ficar no mesmo lugar que você está. Gente, eu tenho noção que algumas pregações é assim. Se a gente parar aqui agora, tu não fica com ar de, pô, brincadeira, hein? Já pensou se a gente faz assim, graças a Pai, vai em paz? Porque tu descobriu hoje que querer não é poder, pro evangelho não. Exclua essa regra do evangelho, não é. Querer não é sinônimo de mudança. Eu já vi pessoas implorando para mudar. Falando, pelo amor de Deus, me ajuda. E permanecer no mesmo lugar. Então, a história, a Bíblia, nos mostra que querer não é poder, que concordar não significa que você mudou de vida, e que você saber e ter prazer em alguma coisa não significa que você se torna aquilo. Por exemplo, eu amo organização e todo princípio de organização. Gente, lá na Compacto, que eu conto tanto do meu trabalho, a principal coisa que eu botei para fora não foi conhecimento de nada, eu nem estudei sobre arquivo. Eu botei uma mente, a minha mente funciona muito para isso. Eu olho uma coisa e falo, caramba, isso está fora do lugar. Eu tenho problema com falta de padrão. Lá em casa, na reforma, eu estou perdido, porque eu estava pensando, preciso arrancar um piso, mas eu preciso consertar a laje. Aí eu penso, se eu consertar a laje depois do piso, não posso, porque se eu fizer um contrapiso, eu não posso fazer com que massa caia. Mas se eu arrancar o piso daqui, que eu preciso arrancar porque eu estou com uma ferramenta para isso, eu fico com um lugar irregular para tratar o teto que precisa tratar. E eu fico assim, ó, entendeu? Aí eu travo. Eu sou uma pessoa assim. E eu não sou a pessoa mais organizada, mas eu tenho um monte de dica de organização para você. Olha só que coisa. Quem se pega aí nesse mesmo lugar? Você sabe um monte de coisa das quais você não muda, não tem uma vida que flua naquele sentido. Tem gente que fala, vou te dar um monte de dicas sobre finanças, cara. Você tem que mudar teu mindset. Para quem sabe aí, já vai, né, Rafael? Mindset. Como é que é, Mayra? Vai, Cadu. Mindset mesmo, né? Presta atenção aqui. Você tem que mudar a mente, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo. Meu irmão, vamos para a palavra. Você está aí? Já te despertei curiosidade? Não. Se eu fosse vocês, eu já estava no banco falando assim, cara, se ele parar e não me der respostas plausíveis, pode ficar tranquilo. Paulo falou no texto, se eu não atingir, tu lê o 7 e o 8, que vai ficar tudo esclarecido. Mas, até onde a gente pode ir hoje, presta atenção numa coisa. A gente precisa prestar atenção numa coisa aí que está repetitiva no texto. Olha para mim, a palavra lei está aí, e você leu lei, e muitas vezes sem notar. Tem uma palavra, tem lei aí que está embutida, que nem aparece no texto o nome dela, mas ela está aí no texto. É lei para tudo que é lado. Então, se a gente não parar para definir o que Paulo está entendendo aqui, vamos começar explicando pela palavra lei. A gente precisa entender que lá no 12, que a gente começou a ler, ele fala que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Meu irmão, para você que não gosta do Antigo Testamento, que foi envenenado por uma ideia de cristianismo, aonde o Antigo Testamento é anulado, cancelado, a gente tem que rasgar a Bíblia em dois. Gente, por favor, olha esse texto. Olha aí. Assim é santa. O mandamento é santo.
Leia comigo, é justo e é bom. O 14, ele vai colocar quem é o real vilão da coisa. Ele diz, porque bem sabemos que a lei, mais uma coisa, é espiritual. Eu, porém, sou carnal e vendido sobre o pecado. Nós não vamos falar disso agora, mas a gente precisa entender uma coisa. Esse texto está revelando leis. E ele está colocando uma coisa, a lei de Deus não toca nela. Paulo está falando, eu quero dizer que o defeito não está naquilo que se deve obedecer. Olha aqui para mim, pastor, esse livro do Crow, do curso de finanças, é muito bom, pastor. Mas, meu irmão, é palavra de Deus, não tem defeito nela. Pastor, essa regra sobre não divorciar, eu acho que isso não é justo. Pastor, eu acho que não é justo os pais terem tanta responsabilidade perante a palavra com os filhos. Eu não acho justo. Meu irmão, toda a lei de Deus, se você não quer cumpri-la, se você está numa disposição contrária a ela, provavelmente você está na carne, e a carne ela nada mais faz do que rebelião à palavra de Deus. Então preste atenção numa coisa, nunca, meu irmão, sacrifique tuas ideias, sacrifique tuas filosofias, sacrifique, se dê mal, mas não negocie a palavra, porque ela não tem defeito. Então, a começar aqui, desde já a lei que Deus revelou não é defeituosa. A lei que Deus revelou é perfeita, é santa, é justo, é na medida, é bom. Saudável seria se você conseguisse cumprir todos os 614 preceitos da lei. Saudável seria se você andasse no que a lei quer pregar, porque o final da lei é: ame o Senhor teu Deus acima de tudo e ame o teu próximo como a ti mesmo. Como que algo quer pregar o amor a Deus e o amor ao outro e pode ser ruim? Quando a gente fala de acabar com a lei, eu falo logo, meu irmão está com problema com o dízimo, porque tudo talvez você não estude um pouco, se você estudar esse conflito, você vai entender que tudo é por causa do dízimo. Eu acho, André, que se liberassem a gente pensar a volta do sábado, talvez estaria até tranquilo. Mas falou, meu irmão, a lei de Deus é só por causa do dízimo. É porque está lá na lei. Está lá na lei também que teu filho deve te honrar, um simples exemplo. Ou que a gente não deve adulterar. Agora, porque a lei caiu, a gente vai viver em adultério? Pensa comigo, pelo amor de Deus, como que a lei pode ser algo ruim? Então, não é. A lei de Deus não é algo ruim. Estamos juntos? Agora, o capítulo 7 ainda, lá no verso 14, vai dizer que nós somos vendidos à escravidão do pecado. Ele vai dizer que nós estamos escravos do pecado, porque nós somos carnais. Esse é o quadro que Paulo está mostrando. Aí lá no 21, de novo, a gente vai ter que ficar lendo aqui para você entender. Ele diz, assim encontro esta lei. Que lei é essa? Querida, a gente precisa entender que existe uma lei, uma força. Tira a palavra lei e bota regência. Bota alguma coisa que te governa, que te lidera, que te impele. O que é a lei? É uma obrigação. Todas as leis que surgem no nosso país, querendo você ou não, você tem que estar debaixo delas. E se você não tiver, tem punição. Assim como o cumprimento da lei traz os seus benefícios, sim ou não? Se o país deixar de arrecadar por meio dos impostos que são votados e são decretados por meio de lei, a gente vai ficar falido, porque o país não prospera, ele não anda, ele não produz, ele é uma coisa que nós criamos e a gente paga para ele existir. Você entende isso? O bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa 300, bolsa para quem tem um olho, bolsa para quem tem 2 olhos, vesgo, todo tipo de bolsa que for pago, todo tipo de coisinha que a gente der, é o governo devolvendo um pouco para nós. Não tem nada deles para nós, tem de nós para nós. Você entende isso? Então, todas as leis, elas são regimentos, você querendo ou não. E a gente sempre cita a lei, as leis da física. Se você não crê na lei da gravidade, naquilo que atrai você para o centro da Terra, se você pular ali de cima, tu vai se arrebentar. Meu irmão, fica ali em cima e depois pule de cabeça. Vamos ver se você... Eu não creio nessa lei. Eu quero ignorar essa lei. Eu não quero fazer parte dessa regência. Eu não quero ser puxado para o centro da Terra. Então, tudo bem. Aqui para você.
Aonde que a gente pode assistir você pulando de um prédio? Como é que vai ser essa cena? O diabo tentou essa ideia com Jesus, né? Pula do pináculo, vem, botou ele na ponta do templo e falou, se arrebenta. É alto, tá? É bem alto o lugar. Aí, o que você precisa entender? Pelo amor que você tem a Deus, uma lei não tem o seu problema em si. Agora, a lei que Paulo está falando aqui é essa lei, ó. Quando quero fazer o bem, tem um mal que reside, tem alguma coisa que me impele, tem uma coisa que me atrai, tem uma vontade que me pressiona a fazer diferente. Aí ele diz, olha que loucura, o meu homem interior, você sabe que essa é uma mensagem, essa é uma ideia de Paulo, que nós temos um homem interior, nós não somos nós por fora, isso aqui é uma parte de nós, mas a parte inteira de nós é essa junção de homem exterior com homem interior. Aí Paulo está dizendo, lá dentro de mim, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros, essa palavra membros é isso aqui, ó, parte do corpo. Ele está falando, tem alguma coisa que domina sobre o meu corpo e guerreia. Opa, olha a guerra aí. Guerreia, você tem noção? Você entende que guerra, é combate. Tem alguma coisa dentro de você que briga contra a palavra de Deus, que espelha. Você acha que é fácil, né, ouvir uma mensagem? Agora você está entendendo como é que é difícil receber o evangelho e crer nele? É uma guerra. O evangelho não é algo natural, não é um conhecimento. Você não está numa palestra, meu irmão. Eu posso estar aqui com um microfone de lapela, eu posso estar aqui com um púlpito. Isso aqui parecendo uma palestra, está aqui organizado um texto, mas você tem que entender que é muito mais profundo o evangelho. Estamos juntos? Aí, olha o que ele vai falar. Ele disse, bom, eu vejo alguma coisa diferente surgindo e guerreando contra a minha mente. Aí ele vai falar, e me faz. Isso que surge dentro de mim e briga contra a palavra, me torna prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele está falando, uma lei da força, uma força contrária, uma vontade do lado avesso, uma vontade indo contra aquilo que está na minha mente, me empurra a ser prisioneiro do pecado. Então deixa eu te contar um segredinho aqui. Espalha para todo mundo que isso é segredo bom. E não é fofoca. Todos vocês não são, inclusive eu, voluntários no pecado. O pecado, a gente começa praticando ele. Eu até brinco. E no final, o pecado nos pratica. Porque eu começo nele, ele depois se faz em mim. Paulo disse, eu já estou começando a entender. Essa força é tão forte. Olha aqui, a força é tão forte, redundante, mas necessário. A força é tão forte que quando eu quero e eu penso, eu falo, ó, eu aprendi na igreja, vou fazer. Ele fala, tem um negócio que briga, que luta, que me espanca, que guerreia contra, e no final ele me manda ficar escravo de novo do pecado. Ele está falando, gente, aí não, eu paro tudo e falo, não, peraí, eu tenho prazer na lei de Deus segundo o meu homem interior. Vai para lá, para você é escravo aqui, tu não manda em nada. Então, de modo que você passa a não mandar na tua própria vida. Você está entendendo como é que a raça humana está? A gente não manda naquilo que passa em nós, gente. O pecado é um nível de governo, é um nível de regência tão forte. Agora, você precisa entender uma coisa. O verso 13, lá no finalzinho. Olha só o verso 13, lá no finalzinho. O mandamento, né? A gente tem um mandamento, descumpre o mandamento. Ao descumprir o mandamento, olha para mim, por favor. Olha para mim. Ao descumprir o mandamento, o que ele disse? Cara, isso é tão forte que eu quero fazer, o mandamento é certo, eu vou fazer o mandamento, mas aí ele diz, bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse toda a sua, completa comigo, força de pecado. Aí você achando que o pecado é um escorregão, que o pecado é uma coisa divertida, eu sou assim, é minha personalidade, não vou mudar. E você está facilitando para aquilo que já te tem. Você é um escravo achando que é livre. É pior, o seu estado é cego, 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 cego. Pastor, eu tenho um negócio. Eu vou te falar, é melhor perder para esse negócio do que combatê-lo. Eu fico aqui, está tranquilo, eu e ele convivem bem, nós não temos nenhum atrito. Sabe o que acontece, meu irmão? Presta atenção aqui. Lá no verso 17 ele diz, neste caso, se eu quero fazer o bem, não consigo? Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E o 20. Mas,
Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele está falando, eu não quero fazer. Gente, se tá chegando no teu coração, a gente está construindo lentinho mesmo, porque a gente teria que abrir. Minha cabeça fica lá em Romanos, eu fico abrindo um monte de texto aqui enquanto eu falo. E eu fico prendendo para manter no 7. Olha o que está acontecendo. Então ele faz uma colocação repetitiva. O pecado que habita em mim. Ele diz que o pecado reside nele. Então cá para nós, pecado não é um escorregão. Vamos desmontar isso aí. Viver em pecado não é um negócio assim, ai, fui lá, de repente. É caráter, pastor. Trair para mim eu não perdoo. Por que, criatura divina que lê a Bíblia? Porque é questão de caráter. Indivíduo, o homem não tem caráter. E muito menos livre-arbítrio. Você não está entendendo? Você não está entendendo isso? Que arbítrio é esse? Livre escolha. Que escolha é essa se eu me inclino para um lado? Que escolha é essa se eu tenho uma tendência que me rege? Se eu tenho uma lei que me domina? Que escolha? Ah, o homem escolheu. Tá, sei. Você vai chegar na conclusão de Paulo. E se não chegou, tu está perdidaço. O pecado que habita em mim faz. Paulo se vê como um escravo. 14 ele fala isso, 23 ele fala isso, 25 ele fala isso. E ele diz o seguinte, no 25, graças a Deus por Jesus Cristo. Por que ele está dando graças a Deus? Por causa do 24. 24, ele vai dizer assim, miserável homem que eu sou. Ele vai perguntar, quem me livra do corpo dessa morte? 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo. Por que essa frase é tão repetitiva por mim? Você vai entender. Eu, de mim mesmo, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Se a gente parasse aqui, a gente não ia entender o que Paulo está querendo dizer. Lembra? Um discurso corrido, explicando o evangelho paulatinamente. Já ali, ó. E isso leva a isso, que leva a isso, que leva a isso, que leva a isso, que leva a isso. Tá. Sabe o que Paulo concluiu aqui? Você talvez não percebeu? Ele está dizendo o seguinte. Paulo reconhece que a guerra, para ele, é uma guerra perdida. É isso. Por isso que você não pode ler o 7 e falar, eu sou igual Paulo, sou um miserável homem que sou. Ficaria lindo, meu irmão, o discurso, mas na prática é trágico. Porque Paulo não para o discurso aí, Paulo não para a explicação aí, mas se você fosse concluir, Paulo está dizendo assim, ó, vamos lá, eu, em mim mesmo, só tenho força para uma coisa. O que de mim pode vir? Eu acredito, concordo e quero fazer a lei de Deus. Então eu sou escravo dela, segundo o que está em mim, nas minhas posses, na minha força, eu creio na lei de Deus. Ele está dizendo, mas na carne, paralelo a mim, tem alguma coisa chamada carne em mim, que isso tem prazer na lei do pecado. Se a gente parasse aí, Paulo está dizendo assim, não tem solução. Você não consegue sair disso. É isso que Paulo está falando. Se a gente parasse aqui e falasse que isso é o evangelho, acabou. Paulo disse, eu dou graças a Deus. Mas por quê? Porque agora eu sou escravo da lei de Deus, escravo da lei do pecado? Não. Ele está dando graças por entender o seguinte, eu, de mim mesmo, o que sobrou, o que eu posso falar é, sim, eu queria viver a lei de Deus, mas não, eu não consigo viver ela. Você está comigo? A guerra está perdida. Agora, Paulo enxerga uma virada. E o capítulo 8 é uma virada. A gente já fez essa virada aqui. Só que você precisa chegar, assim como Paulo chegou, quando ele entendeu o evangelho, e o que ele quer aqui também fazer com a igreja de Roma. Olhe comigo, qual a conclusão que a gente precisa chegar? Nós vamos ler agora o capítulo 8. Se você não chegar à conclusão que todo aquele, você quando prega o evangelho, as pessoas têm que chegar nessa conclusão. Se a gente vai fazer um discípulo, ele tem que chegar nessa conclusão do capítulo 18, verso 1. Vamos lá. Aliás, verso 1 não, da ideia do capítulo aqui, o que nós vamos ler, os versículos que vamos ler. 8:1 de Romanos
Diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou da lei do pecado e da morte. De resumo, aquilo lá que foi dito não tem nada a ver com você. Eu te expliquei um monte de coisa que tinha a ver com você antes de Cristo ou antes da tua fé estar certa. Isso, o capítulo 7 não serve para nós. Porque o capítulo 8 já entra falando, não tem condenação. Por que condenação? Porque lá no 5, capítulo 5, ele está falando de condenação. Ele está dizendo que toda a raça humana foi condicionada. Toda a raça humana foi condenada. Sem que ela faça nada para isso, ela já nasce com tendências ao pecado e já peca. E todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Capítulo 3. Todos. Paulo está convencendo todo mundo que todo mundo precisa da mesma solução. Você está aí comigo? Agora, a mesma solução é dizer, em Cristo não há condenação. Se você estiver nele, você não será condenado em nada. E não é condenado lá, gente. Não há regência, não há condenação. Você não está debaixo da condenação que estava sobre a raça humana. Como diz o capítulo 5, você foi chamado para reinar em vida com Cristo. E não para ser governado pelo pecado. Mas, o que é a conclusão que precisamos ver? Vamos ler o texto. Porque a lei do Espírito de vida, da vida em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Não livrará, livrou. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por que ela não podia? Se ela é boa, santa, justa, reta, espiritual, tudo de bom, por que ela não podia fazer? Por causa da fraqueza da carne. Isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que as exigências da lei se cumprissem em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne não é um crente escorregando, é morte. Mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem o pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí tu pensa assim, não, então, eu sou um crente, mas eu sou um crente carnal. O problema é o 9. O 9 quebra toda essa ideia aí. Isso os cristãos falam. Vocês não, vocês são instruídos. Vocês não falam isso, mas lá fora tem gente que abre a boca para dizer que é carnal. Não, nós somos carnais. Paulo falou, eu sou carnal e vivido sobre... 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O problema é que Paulo não está condenando, Paulo está explicando. Paulo não está se definindo no 7 como um homem pecador, miserável, nojento, que não sabe sair do pecado. Ele está falando que a condição de um homem que ainda não foi atingido pela condenação, pelo revogado da condenação que Cristo trouxe, é isso que ele está falando no 7. Agora no 8, ele entra com o pé na porta dizendo o seguinte, não é que você não queira. Não é que você não queira. O homem que não está com Deus, ele precisa entender uma coisa, pelo amor de Deus, agora vai aqui um recado, igreja, pare de pedir do Brasil que o Brasil seja um ambiente moral, porque ele não será. 7, de novo, porque a inclinação da carne é inimizade. O mundo não é amigo de Deus e nem será, e nem fará as pazes com Deus por um clima de festa, de paz. Não existe moralidade no homem, não existe caráter. Isso é uma fala para treinamento de empresa. O teu caráter aqui será duvidoso, será posto à prova. Você tem que se mostrar como um homem de caráter, que chega na hora, que é justo com as suas competências, que não rouba a empresa, que faz a empresa ir para frente. Caráter. Nós não falamos essa palavra. Nós acreditamos em natureza. Ou seja, ou é ou não é. Natureza é manga, jaca é jaca, homem é homem, mulher é mulher. Ficou com medo? Natureza. Nós cremos na natureza. Aí, a carne é inimiga de Deus, não pode se sujeitar a Deus, não pode estar sujeita à lei de Deus.
Portanto, a conclusão de Paulo é: quem está na carne não pode agradar a Deus. Você entende isso? Teu parente não é que ele não queira, não é que ele não concorde, não é que ele não entenda. Pelo amor de Deus, depois disso, vamos conversar de forma crente? O que é isso, pastor? Falando aqueles, fala vaso, fala varão, e aí, mano, tá tudo na terra? Não é isso não. Vamos conversar de forma crente? Não chega para mim e fala assim, meu parente é muito maneiro. Cara, ele tem temor de Deus. O temor do Senhor é um princípio da sabedoria. Me fala, ele vive de forma que agrada a Deus? Não, mas eu digo é que ele não xinga Deus. O problema não é isso que a palavra ensina. Você está entendendo aonde que eu quero chegar? A gente tem que conversar como crente. Como assim? Como assim que ele está na carne e ele tem temor? Temor ele não tem. Não tem mesmo. É isso aqui, ó. Por isso que às vezes dá vontade de parar de pregar. Porque eu me sinto no ambiente da utopia. Falo assim, gente, a Bíblia afirma, mas não é verdade. A Bíblia diz, mas não é o que a gente quer viver. Temor de Deus? O que é temor de Deus? Não, vai à igreja, assim, não fala contra. Paulo disse que concordava e tinha prazer. E mesmo assim, você pode estar indo passos largos para a condenação. Então, pelo amor de Deus, irmão, preste atenção aqui, vamos conversar de forma crente. Vamos parar com essa ideia de que alguém tem temor de Deus. Tem que ser um convertido, tem que andar pelo Espírito. Não anda, não tem temor a Deus. Ele não pode agradar a Deus. Mesmo que quisesse, não conseguiria. Mesmo que tentasse, não sonharia nem chegar perto. Estou te ajudando? Não? Eu vou te explicar. Você de você mesmo, você vai ter prazer no que eu ensino. Eu vou falar porque pastor guiando você, ou o que o Espírito Santo te guia no dia a dia, o que você medita. Você vai ter prazer no que o Crown ensina. Você vai ter prazer no que o Homem ao Máximo ensina. Você vai ter prazer no que o Paternidade ensina. Você vai ter prazer no que se ensina no Café de Paz. Mas na sua carne, a mesma velocidade de amor ali é amor aqui, ó. Tem uma natureza, meu irmão, que precisa ser podada, trabalhada, mortificada. E não dá. A gente precisa entender isso. Paulo está dizendo que todo aquele que está distante de Deus, a gente precisa chegar nessa conclusão, mesmo que quisesse. Eu falo para você, você já viu alguém estar muito bem na igreja, mudar, e a mesma velocidade que a pessoa estava de mudança, ela volta com tudo. Gente, é uma força, é um combate, é uma guerra, tem algo puxando você, e você falando, eu quero ir para outro lugar, porque eu entendi, o pastor abriu meus olhos, e a força falando, volta, vem aqui. Só que tem alguns que não saem dessa guerra, entra ano, sai ano. Olha aqui para mim, meu irmão, o assunto está ficando sério. Entra ano, sai ano e você não chega na conclusão. Você não vai fazer nada. Você só vai se atrapalhar, você só vai tropeçar com a própria... Pastor, o que eu faço? Pelo amor de Deus. Você já ouviu falando que o evangelho, ele é para desfrutar? Isso é mensagem, antiga. O evangelho, ele não é para conquistar, já foi conquistado. O evangelho é desfrute, você precisa entrar na comunhão com Deus. No final a gente vai entender isso melhor no texto. Mas você precisa de uma comunhão com Deus íntima. Você precisa de uma comunhão inteligente, sabendo, falando com Deus. Deus, aí você não faltaria culto. Eu não ia precisar te amedrontar, falando, se quebrar a corrente, teu emprego que tu está buscando, tu vai ficar de aperto aí. Depois passa a prova, né? Os crentes fazem isso, faz ou não faz, gente? Você já ouviu alguém que falou assim, eu estou indo na oração, meu irmão, não estou com vontade nenhuma, mas estou lá, porque falaram que se eu quebrar a coisa... Tinha um negócio, um propósito que eu vi que era genial. A pessoa fez a oferta regressiva. Começou no 200 e vinha caindo. Toda semana a pessoa tinha que ir. Se a pessoa quebrasse uma semana, ela tinha que voltar dos 200 e recomeçar. Pois isso é bom para a igreja, hein? A gente ia botar os pisos rapidinho. Fala aí. Pô, as pessoas gostam de ser amarradas. Olha para mim, eu sou líder, eu estou falando o que eu sei. As pessoas gostam de um cabrestinho, cara. A gente não sabe ser livre, a gente gosta. Tipo, manda em mim que eu gosto. Me engana, por favor. Fala uma mentira para mim que eu vou crer. Fala que me ama. Entendeu? Você está aí? Aí, pare um pouco e entenda. Não há equilíbrio. Você nunca vai criar um equilíbrio entre carne e espírito. Você nunca vai equilibrar uma vida de carnal e uma vida espiritual. Isso não vai existir, tá? Só para você entender, é frustrante e é real e alguém tem que te pregar a verdadeira esperança. Porque se eu te falar que não, é assim mesmo, Paulo falou que é miserável, tem essa pregação aí, mas não é o que o texto diz, gente, não é o que o texto diz. Eu não posso afirmar uma coisa que não está no texto.
Paulo disse, em outro contexto, de Gálatas 5, 16 a 18, diz assim, digo, porém, o seguinte, o que Paulo afirma? Vivam no Espírito, e de vez em quando, como é normal para qualquer pessoa, você vai satisfazer os desejos da sua carne, afinal de contas, você é carnal, não é isso que está escrito? Por favor, se tiver com Bíblia de papel, grifa, que é o que Paulo fala. Paulo diz assim, se vocês viverem no Espírito, vocês jamais, nunca, não terá essa opção, satisfarão os desejos da carne. Não existe possibilidade. E ele vai dizer por quê. Por que você não vai seguir a tua carne? Nunca, jamais. Você sabe o que é jamais? Não tem possibilidade de acontecer. Por que não tem, Paulo? Porque a carne luta contra o Espírito. Não está falando contra você. Pedro diz que os prazeres combatem na nossa alma, tentando nos oprimir, tentando nos vencer. Só que aqui ele está falando assim, a carne ela vai lutar e matar o Espírito. A única coisa em você contrária à carne não é você, é o Espírito em você. Você entendeu que Deus está colocando uma força contrária dentro de você, a sua carne? Ei, por favor, escuta aqui, pelo amor de Deus, sério. Se você está cansado, por favor, tem que chamar sua atenção aqui agora. Eu não quero te discipular mais preso no pecado. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que o Espírito vai lutar contra a carne. Não é ajudar você a lutar contra a carne. Está dizendo, o Espírito vai ser uma força. Se o pecado é uma força em você, a carne pega a lei e sai varrendo você para o pecado. Ele está dizendo, o Espírito de Deus vai lutar contra a carne. Aí ele diz, e o Espírito luta contra a carne. Olha agora, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ele está afirmando que se você vai andar com o Espírito Santo, você não terá mais vontade. Você só terá rendição. A gente já ensinou isso aqui. Você não está ouvindo nada novo. Rendição. Você só precisa falar, Espírito Santo, eu estou aqui para o meu rendimento. Todo dia de manhã, fala, Deus, estou aqui para a tua palavra, ilumina, porque eu quero ter prazer nela. Beleza, agora eu quero querer, mas eu quero ter a força que me leva para onde eu devo ir. O Espírito Santo, para que a glória não seja sua e nunca será, porque você não pode agradar a Deus, a glória sempre será do Espírito de Deus em você. Se você se tornou alguma coisa que você não conseguia ser, glórias ao Espírito de Deus. Porque ele lutou contra a tua carne. Segue o texto. Mas, se são guiados, olha, presta atenção nisso aqui, guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Parece que é solto esse comentário. Do nada o cara está falando uma coisa tão interessante, de repente, mas se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. O que ele está querendo dizer? Entenda, o Espírito, ele será um opositor à carne dentro de você, mas ele não vai te escravizar debaixo da lei. Você vai precisar ser conduzido por ele. Ou seja, o que ele está falando? Relacionamento. Você vai entender isso voltando para Romanos 8. Eu preciso dessa força de oposição. Eu preciso dessa força de oposição. Por quê? Porque eu tenho tendências a me inclinar para a carne. Eu tenho tendência. Eu vivi tanto nisso, a minha personalidade, a minha história e coisas mais que estimularam, olha para mim, estimularam a carnalidade e a impureza em mim. Agora, o que eu preciso fazer, pastor? Você precisa entender uma coisa. Antes, você não é uma pessoa livre, você é uma pessoa escrava. No pecado, 14, eu não lembro agora, 23, 25, diz que nós somos escravos. Não fala que você está lá no pecado que você quer. Fala que você está lá porque você não sabe sair de lá. E não pode sair de lá. Paulo dá a guerra como vencida. Tudo bem. Agora, tem um detalhe aí. Olhe comigo. Gente, eu estou tão feliz de poder partilhar isso com vocês. O capítulo 8, verso 12. Vamos ler mastigando esse texto? Vamos ler assimilando, vamos ler crendo, vamos ler meditando, vamos ler analisando, está falando de você. Olha agora. Assim, isso é conclusivo, né? Assim, pois, irmãos, somos devedores, nós não temos dívidas com a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Que informação é essa?
Eu quero te explicar que você não é obrigado a viver em prazer carnal nenhum. Ei, não tem nada que te obrigue às carnalidades que você está preso. Você está porque não aceitou aquilo que te libertaria, que é a oposição do Espírito de Deus, a presença do Espírito de Deus. Você não foi a Ele. Por isso que eu falo tanto para vocês, busca Deus, vai para Deus, aprenda a estar com Deus, gaste tempo com Deus, a sós com Deus, no quarto com Deus, busca Deus, devocional, todas essas linguagens, vida de piedade. Agora, preste atenção, não sou eu, tá? Você entendeu que não sou eu que está falando isso? É Paulo que está afirmando que ninguém aqui é devedor da carne e você não precisa viver. Não tem. Pastor, eu estou sentindo umas paradinhas aqui, mas é como se eu não pudesse fazer outra forma. A Bíblia está dizendo que você não tem dívida nenhuma e você não tem por que estar aí. Cara, isso desmancha todo o teu castelo. Agora sim, feito livre, é isso que eu queria, a gente poder... Para mim, a igreja devia de ter tanta fome que a gente não poderia sair daqui sem conferir umas coisas tão sérias como essa. Sabe por quê? Gálatas 5 vai dizer assim, ó, assim, você não está obrigado a viver segundo a carne. Aí ele diz, contudo, não pegue a sua liberdade para dar ocasião à carne. Ele está dizendo que você é tão livre que você pode ser carnal porque quer. Você não é carnal por obrigação, você é carnal porque... Vamos lendo, vai ficando pior. Mastigando o texto. 13. Qual é o argumento para isso, Paulo? Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Você que está falando que crente é carnal, você está morrendo, ou você está indo em direção à morte, ou você já morreu. Mas, se pelo Espírito, não por você, porque você não é oposição, mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Aí ele vai entrar numa questão de novo, ó. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora eles lançam um porquê, mais um argumento. Eu vou explicar isso tudo. Por quê? Vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vamos entender isso aqui. Ué, o que está acontecendo aqui? Primeiro, ele está dizendo, bom, você não tem obrigação de viver segundo a carne. Por quê? Por que não? Porque o Espírito pode matar você, matar a sua carnalidade. Porque o Espírito Santo mortifica você nos seus feitos. Aí você pode viver. Mas se você andar numa dívida com a carne que você não tem, você vai morrer. Ele está falando, só depende de você. Agora sim. Ué, pastor, mas não dependia, agora depende? Porque depois que Cristo veio, meu irmão, ele te habilitou. Então você pode mudar. Você está entendendo? Porque o Espírito Santo está atuando, é uma força de oposição. Tem recurso. Antes não tinha, antes era você, sua carne e você. Agora é você, sua carne, o Espírito te empurrando e a carne empurrando. Meu Deus do céu. Entendeu agora? Tem uma oposição, tem um negócio lutando contra, falando não. Ah, você achava que era só consciência da igreja, que você aprendeu na igreja a fazer o certo. É sério isso? Você acha que você é tão bom que você está querendo bem e está realizando ainda? Não, gente. Você quer fazer fofoca, você quer maldizer, você quer criticar, você quer discutir, você quer zombar, você quer mentir, você quer trair. Alguma dessas vontades aí você tem. Você tem inveja. E o Espírito Santo está aqui, ó. Para fora disso, rapaz, vamos matar isso, vamos matar isso. Gente, o Evangelho é apaixonante. Porque não tem nada que me faça mudar isso. Paulo disse que a guerra é perdida. Só que quando eu entro no Espírito, ele diz assim, guiado. Eu tenho que andar com ele porque ele conduz. Aí ele vai acrescentar um outro porquê. Porque você não recebeu um espírito de escravidão. Ele está falando, antes, você aprendeu a ser pego por aqui, ó, e conduzido assim à força. Ele está falando, agora você vai ter que aprender a ser conduzido pelo relacionamento. Por isso que ele falou, o Espírito não te escraviza, você não é um escravo mais, você é agora alguém guiado. Por isso que você recebeu um Espírito que pede por Deus, que chama por Deus, que fala, Abba!
que grita pelo relacionamento. Então você recebeu um Espírito que te relaciona com Deus. Aí ele diz, de modo que o próprio Espírito, ele testifica com o seu Espírito quem você é em Deus. Então você, meu irmão, presta atenção, se a guerra já é muito, mas muito, como é que fala? Quando é incompatível, quando um lado é mais forte, é injusta. A guerra é injusta porque você já bandeia para o lado de cá, você já estava aqui. O que Deus te botou é uma força opositora para ir para o outro lado. Agora você se relaciona com quem? Com você, com o mundo, com tudo à sua volta, menos com o Espírito de Deus. Menos clama pelo Pai. Menos se relaciona com Deus. E como é que você quer mortificar isso aí? Gente, quando a gente começa a andar com Deus, deixa eu te explicar uma coisa. Ele começa a te ensinar que é possível coisas que você não crê ser possível. Eu, Jefferson, afirmo, todo e qualquer tipo de ser humano, iluminado, crendo, se relacionando com Deus, sai de qualquer nível de carnalidade, qualquer. Eu acredito no mais perverso entre nós aqui mudando de vida. Eu não tenho nem como. Não é que eu queira crer, não. Eu às vezes quero afirmar igual um outro aqui que tinha entre nós. Ele citou um pecado e falou assim para mim, pastor, o problema é que ele era um ex também, já citei isso para vocês. E ele falou assim, eu não acredito que exista ex. O problema dele é que ele era um outro ex também. Se eu não acreditasse que existia o poder de fazer alguém ex alguma coisa, ele estava ainda no pecado dele. Meu irmão, por favor, vem para o discipulado. A gente quer trabalhar com você, a gente quer te ensinar a andar no Espírito. A gente quer te ensinar a ser guiado por Ele, orientado por Ele, debaixo da influência dele. Sabe por quê? Quanto maior... Não é quem está alimentado, não, gente. O Espírito Santo está passando fome, não. Você não entendeu que isso aí foi o Espírito Santo? Aquela ideia que a gente aprendeu lá no encontro, guerra do Espírito contra a carne, esquece aquilo. O Espírito Santo está passando fome, não. Não é quem você alimenta que vence, porque o Espírito Santo não perde. Você entende isso? Ele não perde para a tua carne. Você perde para a tua carne. Você tem que entender a sua responsabilidade nisso. Ele está falando, nem você vai ter força para se opor. Você não vai fazer nem o que você quer, não. Vai ser uma força do Espírito em você. Meu irmão, você vai passar a ter desejos que você não tem, desejo santo. Sabe essa sua preguiça de pregar? Se você estivesse no Espírito, tu estava perdendo ela. Eu acredito tanto nisso, que eu prego por áreas. Eu prego casais, paternidade, mas eu creio que alguém que anda no Espírito tem a sua vida solucionada. Eu creio nisso. A única coisa que trouxe disfuncionalidade, tornou as coisas disfuncionais fora do seu lugar, foi o quê? Fala para mim. O pecado entrou no mundo e com o pecado, a morte. O que tornou as coisas disfuncionais foi a entrada do pecado. Qual seria a solução então, irmão? Ir na origem do problema e tratar ele. Jesus não fez isso? Você acha mesmo que um casal que anda no Espírito divorcia? Fala para mim. Hein? Por favor, gente. Você acha que um pai que anda no Espírito não tem sabedoria para lidar com seu filho? Paulo falou que um dos ministérios do ministro cristão era convencer contradizentes. No Espírito você tem sabedoria, no Espírito você tem iluminação, que vai além da inteligência. As disfuncionalidades, não que sábado que vem, uma péssima propaganda que eu acabei de fazer aqui. Sábado que vem tem rede de casar, gente. Aí você fala, vou só andar no Espírito. Mas se você não vier com essa desculpa, eu estou feliz. Mas o que é andar no Espírito? Vou contar não, vou fazer um livro, vou vender. Não, vou fazer um livro, vou vender, ué. Depois dá uma mensagem dessa explicando para você que você tem que, conclusão é andar no Espírito. Aí eu viro e falo assim, o que é andar no Espírito? Aí eu não te falo e vendo o livro. Rasta para cima aí. Brincadeiras à parte, a gente precisa entender juntos, gente. Eu creio nesse nível de evangelho, aonde profundamente você é mudado. E eu estou te falando porque eu vivi isso. Eu não vim de um lar cristão estruturado. Eu vim rodeado de amigos que estavam tudo na pornografia, a gente via pornografia, a gente se tocava de forma impura, a gente namorava de forma impura. Graças a Deus eu nunca cheguei ao ato sexual. Mas sim, eu era uma pessoa impura nos meus namoros. Não, eu não andava em Deus. Mas depois que eu fui para Deus, e olha, cá para nós, quando eu decidi que eu ia andar em santidade com Deus, veio uma pessoa que pensa naquela pessoa cobiçada da escola. Eu lembro como se fosse hoje, cara. A menina parou e falou assim para mim,
E aí, Jeff, você está solteiro? Eu falei assim, sim, eu estou esperando em Deus. Ela falou assim, você está me esperando em Deus? Se isso não é uma cantada, o que isso é, hein, gente? Aí eu falei, não. Segura. Eu falei, você não, você é do teu noivo. Ela tinha noivo. Eu falei assim, não, você é do teu noivo. Eu estou esperando alguém para mim, Deus. Fiquei 5 anos solteiro. Porque eu sou um super-homem, gente. Mas todo super-homem tem uma criptonita. Mas eu não, eu era indestrutível, eu sou o mais santo dos homens. Você está diante de algo raro. Por isso me enjaule numa jaula, e cobrem ingresso para me ver, porque eu sou o único santo entre os homens. É isso, gente? Não, não mesmo. Eu andei no Espírito. E ando, claro. E o Espírito deu conta, está dando conta. Tem hora que eu já contei para vocês e vou contar novamente. Teve um dia que eu tinha um pecado de estimação e fui tentar praticá-lo. Só que eu fiquei com Deus. E, gente, sério, sabe quando eu fui praticar, eu vi que eu não era mais escravo daquilo? Porque eu sentia prazer em praticar aquilo. Eu estava inclinado para aquilo. E, de repente, me faltou. Eu me vi sem graça, e eu fui, e já não vi nada. Eu vi que eu estava ali voluntariamente, aquele dia eu fiquei doido. Aquilo não entrou na minha cabeça, porque eu não entendi. Eu falei assim, bom, eu que quero pecar, eu que estou andando na carne, então como é que eu não... Aí eu comecei a entender essas verdades. Falei, caramba, o pecado já não me escraviza mais. Eu não estou aqui porque devo, eu estou aqui porque quero. E quando eu vi que eu não queria aquilo, porque eu sabia que a palavra de Deus não era compatível com aquilo, eu falei, caramba, eu posso escolher. Aí eu fiz isso aqui, ó. Aqui, ó. Andei para trás. E depois daquilo eu fui entender. Eu falei, não, o que passou dentro de mim? Eu fui orar, gente, sério. Era para eu estar feliz, mas eu estava estranho. Porque eu falei, não é possível. Eu sou assim, eu tenho infelizmente esse problema. Deus começou a falar comigo, você andou comigo e eu matei isso em você. Você tem se entregado e isso foi mortificado na tua carne. Mas você podia ter ido. Deus me mostrou que eu podia, mas aquilo não era vivo mais em mim. Você entendeu? Se você não está crendo, é só abrir. Não fica comigo, não. Esquece o Jefferson aqui agora. Discute com Paulo. Colossenses 3:5. Ele vai falar de uma lista de coisas que você pode vencer. Aí ele vai dizer, lá no 5 assim, agora mortifiquem os feitos do corpo sobre a terra. Ele manda você matar. Ele manda você assassinar essas coisas. Só que a Bíblia vai falar, a informação completa, Romanos 12, aí, ó, que você acabou de ler, 8:12, vai dizer que assim você não é devedor mais à carne. Mas se pelo Espírito, 13, você mortificar os feitos do corpo, você vai viver. Pelo Espírito você mata aquilo que é o feito do corpo. O feito, lembra? A escravidão que operava nos membros da nossa carne nos conduzindo para o pecado? O Espírito Santo mata isso aqui mesmo. Ele fala, tira a mão daqui, tira a mão daqui. A carne pega, tira a mão daqui. Ele não é mais seu. Você entendeu? A gente não fica santo porque a gente é moralista. Evangelho tem nada com moralidade. A gente sabe que a gente nem querer o bem a gente quer. Aliás, pode até querer, mas a gente não consegue fazer. Então não adianta nada saber o certo, crer certo e querer o certo. Não adianta nada. A gente vai sempre inclinar para o lado que não presta. Quando a guerra veio, aí sim a guerra se estabeleceu. Então deixa eu te contar. Tem uma loucura dentro de você, sim ou não? De um lado, meu irmão, não é a igreja não, irmão. Aí, fulano entrou para a igreja e ficou chatão, cara. E igreja, gente, eu estou te falando, você acha que quantos aqui foram ensinados? Quantos foram ensinados? Você não vê não, gente, jornal? Políticos cristãos que falavam um monte de bagulho preso, corrupção. Como é que um crente rouba? Para de tratar assim. Tem pastor que rouba, gente. Acha que não é? Você não acompanha as notícias? Tem pastor que trai, sim ou não? Teve um que deu um temporal. Deu um temporal. Aí o motel era muito fundo, assim, encheu o motel, começou a entrar água nos quartos. Chamaram o corpo de bombeiro. De repente veio a reportagem. Quem que estava lá dentro do quarto? O pastor e a sua amante. Gente, esse dilúvio veio não para salvar, né? Veio para afundar o barco do homem. Era um pastor que estava dentro do motel. Aqui no Rio.
o cara entra no quarto, dá uma pesada, minha esposa aqui, ó, pastora fulano aqui com bispo Beltrano, aqui no Rio. Tem pastor que mata? Gente, tem pastor agiota. Como é que pode isso, pastor? É questão de caráter. Vamos conversar de forma crente? Não, você também poderia estar lá. E tu tem todos os potenciais possíveis, assim como eu. O que a gente fez é receber a força opositora e andar com ela. Você entendeu? Por favor, para com isso. Não se assuste mais não, gente. Ó, tá sabendo aí o pastor, cara? Sabendo aí, tá com... Ih! Não, mas a gente vai tratar assim, pastor? Não. Ele só está sendo ele. Ele é esse verme que não presta, é um miserável. O problema dele é que ele não tem o Cristo como nós temos. Então deixa eu te falar, você vai andar em liberdade. Não é uma escolha, não é uma opção, meu irmão. É o único caminho. Se você andar com Deus, Deus irá trabalhar a libertação. Ele te livrou da lei do pecado e da morte. Você está entendendo? Ser santo para você não é um acidente. Ser santo para você é o que te espera. Ser santo para você não é porque você é melhor do que ninguém. É porque você entendeu, creu e andou na palavra. Gente, andar na palavra, você vai querer a santidade, você não vai querer o contrário. Pode ficar tranquilo disso. E o Espírito Santo estará com a mãozinha dele falando, vamos, pode ir, que agora tem uma força. A força vai puxar para um lado, ele vai falar, não, eu estou lutando contra isso. Aceite a luta do Espírito dentro de você, meu irmão. Renda-se. Fala, Espírito Santo, agora é contigo. Eu estou no caminho, tu está guiando, eu estou indo. E o Espírito Santo vai te dar. Às vezes é prático, Quem sabe você não vence um orgulho e o orgulho faz você cair no pecado. O que vem adiante do orgulho? Queda, ruína. Todo mundo que é orgulhoso cai. Aí você sabe o que acontece? A Bíblia vai começar a trabalhar em você uma humildade. O Espírito Santo vai te falar, cara, seja humilde. Você está aí? Se você começar a seguir o Espírito, provavelmente tu vai sentir gosto de morte na tua boca. Eu lembro do dia que um cara pegou e zombou de mim no trabalho. Aí ele começou a falar que o salário dele não era igual ao meu, que era um absurdo, que ele trabalhava mais, e tá ele falando. Aí eu não aguentei mais. Eu falei, cara, eu trabalho a beça, eu ralo com eles na produção, eu ralo com eles lá fora, eu ralo com eles no coisa. É minha tarefa botar todos os pedidos para a gente produzir, é minha tarefa pedir o pedido da noite de produção pro balcão daqui. Eu tinha um monte de coisa que aquele cara falando na minha cabeça, eles sempre me atacavam por eu ser cristão e posicionado como um cristão genuíno. O que eu fiz? Soltei, falei, meu irmão, quer saber de uma coisa, cara? Tu ganha pouco, tu ganha menos do que eu? Não ganha, tu ganha a mesma coisa. E sabe por que tu ganha menos do menos? Porque tu fez um monte de filho, cara. Deixaste de ser safado e sair. Lacrei, fala aí. Pum! Era aquelas portas assim de mercado assim que fecha. Pensei, tô lá mexendo no balcão e olhando lá para dentro com um cara de fala mais alguma coisa, eu entrei e te mato. Te jogo em cima desse cilindro. Aí, cara, tá ele lá. Pô, eu vi que ele ficou chocado, o clima ficou tensão e eu fui lá. O Espírito Santo estava com um negócio comigo. É sério que eu vou falar, parece piada, porque quando a gente fala assim do Espírito de Deus, né? Mas com muito respeito. O Espírito Santo estava comigo com um negócio que eu estava esquecendo. Eu praticava essas paradas e saía como se eu tivesse como. Mexe comigo não, que eu sou crente daqueles que puxa a espada e arranca a orelha, irmão. Sou desse bonde aí do vamos matar. Mas tá bom. O Espírito Santo falou assim, Jefferson, morre. Você não morreu, você viveu nisso. Volta lá. Pede perdão a ele. Você se sentiu menosprezado e isso mexeu com a tua soberba. Me deixa eu te moer. Volta lá e pede perdão a ele. Eu falei, não vou fazer isso não, cara. Não vou. Entendeu agora? Falei, não vou. E a força aqui, ó. Gente, uma falta de paz. Cheguei lá dentro e falei, fulano, é até Marcelo o nome do cara. Marcelo, na frente de todo mundo assim, falei, cara, me perdoa. Eu não devia ter falado aquilo pra tu não, irmão. Sério mesmo. E, pô, cara, não. Ficou assim ainda meio, caraca, não esperava isso de você. E eu me sentindo malzão, cara. Aí eu falei, pô, irmão, vem cá, não. Cara, me perdoa. Deu um abraço aí e falei, cara, eu falei com você. Eu não devia ter jogado isso. Não causava alegria nele não, gente. Ele tinha 4 filhos por uma vida inconsequente.
mas isso causava dor, porque ele ganhava R$ 400 e tinha que pagar a pensão para os 4 filhos. E o restante, ele se afundava na bebida para compensar a dor que tinha. Eu não conseguia enxergar nada disso. Eu só queria matá-lo com a minha boca. Gente, como foi doloroso. Tu acha que parou por aí? Eu te conto muitas outras questões, não vamos ficar aqui não, porque a gente vai ficar a noite toda. Mas quantas vezes o Espírito Santo falou assim, volta lá. Volta lá e repara. Volta lá. Gente, eu lembro quando eu tive que pedir perdão para os meus líderes. Cara, os líderes falaram mal de mim. Me expuseram quando eu precisava de proteção. Falaram que eu queria rachar a igreja secreta. Ó, rachei, viu? Entendeu, cara? Aí o Espírito Santo falou para mim, volta lá e honra eles. Você aprendeu com eles? Eu falei, não aprendi não. Gente, não é agradável. Vai por mim. Tu quer ouvir a voz de Deus? Provavelmente tu vai se estranhar com ela. Provavelmente tu vai querer bater boca, vai querer dar xilique, vai falar, opa! Tu vai ver que dentro de você sempre tem um barraqueiro. O que o senhor está querendo aqui? O senhor está pensando que é quem? Você entendeu? Você vai quase falar para Deus assim, você está pensando que você é quem? Então, meu irmão, presta atenção de uma vez por todas. Você quer andar com Deus? O Espírito Santo vai te caminhar para a morte. Só que é morte para a vida. E paz. Te garanto que no outro lado tem morte e morte. Você entendeu? Você está caminhando para a morte mesmo assim. Mas você vai caminhar para a morte lacrando? Você vai acabar perdido, condenado. Agora, por favor, meu irmão, tem liberdade para a tua vida. Anda com o Espírito Santo, gruda nele, gruda nele, gruda nele. Vai. O que você faz? No básico, jejua, medita. Pega essa verdade, pega esse capítulo, para de ler a Bíblia, meu irmão. 5 capítulos por dia eu leio, pastor. Mas quanto que você põe em prática e medita? 0. Se eu fosse você, eu lia 2 versículos, então. Que isso, pastor? Eu prefiro você lendo 2 versículos e aquilo injetando fé em você do que você lendo 5 capítulos e com um monte de informação que eu querer o bem você tem, mas o realizar você não recebe. E quando você medita, aquilo te convence, aquilo extrai de você as tuas impurezas, mostra teu coração, te revela onde você tem que ir, te revela como crer, te revela o comportamento correto, aquilo começa a espremer você, começa a socar você, e daqui a pouco você fala assim, cara, eu estava pronto para detonar com o meu cônjuge, eu ia falar umas poucas e boas para minha esposa, pastor. Cara, hoje eu estou entendendo que eu era arrogante, que eu estava num lugar de soberba, de inerrância, e isso estava bloqueando a graça de Deus na minha vida, por isso que eu não mudo, porque tem algo que bloqueia a graça de Deus na minha vida. Então, meu irmão, presta atenção no nome de Jesus, se você for para o jejum, para a meditação, para aqueles que já entendem oração no Espírito, para aqueles que entendem a importância de adorar o Senhor, que não é só música na igreja, é em casa, no momento de adoração. Se você começar a pôr em prática todas as disciplinas espirituais, você verá uma disciplina que é ignorada, a comunhão, o sentar e o partilhar. Gente, isso não é coisa de gente muito mega espiritual, não. Eu sinto falta no meio de vocês de poder falar uma conversa mais espiritual. Sentar para comer um negócio e falar assim, vamos falar sobre Bíblia. Vamos falar sobre andar no Espírito. Cara, Deus me deu uma palavra. Eu sinto falta de partilhar o pão, mas não mais que pão comido. Pão também, a palavra. Falei, olha, Deus me iluminou um negócio na palavra. Eu estava andando no jejum aí, buscando a Deus. E aconteceu isso comigo. Olha o que Deus... Eu quero partilhar com você, pastor. Eu sinto falta disso. E eu não tenho aqui, eu não tenho. É quase que 0, tá? Para não dizer 0, porque tem pouquíssimas pessoas que ainda fazem isso comigo. Eu estou falando que isso precisa ser natural, não é só no grupo. Grupo pequeno tem que falar. Não, gente, no dia a dia. Senta, por favor. Fala, Rafael, vim aqui para a gente dar uma trocada, cara. Eu te falo uma coisa. Olha esse texto. A gente não fazia isso, Rafa? Olha esse texto aqui, cara. Deus me ensinou a sair do pecado. Como? Mostra aí. É sério, a gente sentava e fazia isso. Ele está aqui. Antes eu falava de amigos, né? Aí eu não podia, porque os amigos não estavam aqui. O Rafael é um deles. A gente sentava e falava assim, cara, olha como é que Deus me ensinou a sair do pecado. Tal. Pô, Deus me mostrou que assim faz. Era assim que a gente vencia o pecado, gente. Você acha que tinha super-homem? Pelo amor de Deus, era olhando a palavra de forma prática. Você está aí? Então, uma prática devocional, comunhão, é muito ignorada. Essa troca, essa edificação que ele pega do dele e põe em mim, eu ponho nele. Uma construção que vai se trocar. Ó, Rafael, toma essa peça aqui, me dá essa aí. Eu estou precisando dessa aqui. Gente, tem muita coisa que mudaria a tua vida para sempre e que está no teu irmão do lado aí. Mas ele não abre a boca.
Ele só fala besteira, só fala de time de futebol, de política. Vamos conversar sobre tudo, também não vamos ser gente bitolada, não. Eu tô falando que tem que ter momentos que você fala assim, chamei você aqui pra gente bater papo sobre esse texto aqui, ó. E abre o texto, cara. Ô, que delícia que seria esse trem. Pensou alguém falar assim, pastor falou sobre Romanos 8, mas eu vi que ele falou que os textos anteriores eram profundos. Então vamos descobrir junto aqui, cara. O que será que, daquilo que ele falou, o que será que tem no 1? Vamos vasculhar aqui. Você tá entendendo? Chegou aí, irmão? Aí a gente vai parar, precisando, marca discipulado, marca, como se fosse um negócio institucional. Não, gente, é vivo. Eu não sei você, mas eu estou sentindo que Deus quer de vez pegar a nossa igreja e dar um start nela. Fazer ela crescer, cara. Fazer ela crescer. Por que a gente vai ficar pequenininho? Para quê? E eu digo de tudo. É uma mentalidade pequena, uma vida com Deus pequeno. Vocês são preciosos para Jesus, gente. E eu creio na mudança, na transformação. E eu creio nesse nível aqui que eu estou apresentando. Ninguém aqui tem que ser devedor da sua carne. Você pode olhar para os seus sentimentos e bagunçar e falar para eles, eu não preciso dever a você e eu não vou dever.